Olá a todos e sejam bem-vindos a um novo episódio. Hoje temos um episódio especial de demonstração de resultados. As Big Tech lançaram todos os resultados a semana passada, ou seja, temos muita coisa para ver. Vamos ver cada uma delas individualmente, entender as suas métricas, comparar com o trimestre anterior, ver quais foram os desempenhos de cada um dos segmentos da empresa, entender também um bocadinho a sua concorrência e, acima de tudo, entender se é ou não um ponto de entrada nestas empresas. Então, olhando aqui para o calendário, na segunda-feira não aconteceu assim nada de especial. Não temos assim grandes empresas que publicaram resultados na semana passada, mas a partir de terça-feira já temos alguma coisa. Temos então a Visa, que vou fazer também em conjunto com a Mastercard, que anunciou na quinta-feira, porque basicamente o modelo de negócio é muito semelhante, é um duópolo perfeito, dominam por completo as transações, então acho que faz sentido fazer em conjunto. Temos também Booking, que também é uma empresa que eu gosto bastante, ou seja, todas as empresas que eu vou falar aqui ou estão dentro do meu portfólio ou então estão na minha watchlist, e muitas delas estão aqui. Ou seja, temos Visa e Mastercard, como eu disse, Booking também aqui, e depois na quarta-feira tivemos o dia principal da semana, quinta-feira também, mas principalmente quarta-feira, porque tivemos, depois do mercado fechar, Microsoft, Google e Meta, ou seja, temos aqui muita coisa para falar. E depois, na quinta-feira, tivemos Apple e Amazon. Ou seja, temos aqui 5 grandes empresas das Big Techs a anunciarem os seus resultados e vamos então ver cada uma delas individualmente. Então, vamos começar aqui com a Visa, que depois vou fazer um comparativo direto entre a Visa e a Mastercard, porque realmente têm modelos de negócio muito parecidos. E analisando então a faturação comparativamente com o mesmo período do ano anterior, temos uma subida de 11,34%, ou seja, 11%, o que é muito interessante, e normalmente vemos sempre então aqui uma tendência que é uma tendência de subida, ou seja, nós temos desde aqui, parece que é uma subida praticamente perfeita, se formos a ver mais ou menos até assim aqui é uma subida praticamente perfeita, e aqui ainda explodiu mais. Ou seja, aqui temos realmente uma empresa que é uma máquina de fazer dinheiro. Tanto ela como a Mastercard são máquinas autênticas de fazer dinheiro. E isto vê-se nos casos específicos da empresa, ou seja, se formos a ver, tudo sobe na perfeição. Número de cartões emitidos sobe. Net income sobe 1,60 comparativamente com o mesmo período do ano anterior. Fluxo de caixa, que é o mais importante de tudo, vemos uma subida de 15% comparativamente com o mesmo trimestre do ano anterior. Mesmo tendo em conta stock-based compensation, que é mínima, ou seja, ajustando realmente o fluxo de caixa, vemos uma subida de 17% year over year. E então é realmente fantástico o que estas empresas conseguem fazer. Obviamente temos crescimento super consistente. Esta linha de dividendo então é perfeita. Temos aqui uma linha perfeita de crescimento de dividendo. Depois também temos aqui uma coisa que este é o único gráfico que eu quero ver a descer, que é então a shares outstanding, ou seja, o número de ações em circulação. E aqui vemos uma descida perfeita do número de ações em circulação, e estão a comprar cerca de 2,2% de ações de volta por ano, o que realmente é muito bom. Porquê? Porque se existem menos ações em circulação, significa que as ações que nós, como acionistas, detemos, têm mais valor, porque há menos. E é isto que nós queremos ver. Uma empresa que consistentemente pega em fluxo de caixa e abate, então, compra ações para que as nossas valham mais e também que dê mais ao acionista. Ou seja, se nós formos a ver aqui o return on capital, eles estão a dar tanto em dividendo. Neste caso, por exemplo, no último trimestre, que foi agora anunciado, pagaram 4,6 mil milhões neste caso em dividendos, e compraram 18 mil milhões de ações, de valor em ação. O que é realmente muito importante, porque aqui vê-se consideração pelo investidor, e acho que isso é das coisas mais importantes que se tem. Uma das coisas que eu mais gosto neste setor é as margens, porque as margens, por exemplo, a gross margin é de 80%. Nós vemos aqui uma linha perfeita de 80%. E é super consistente. Estamos a falar de uma margem que se estabilizou desde 2009 até agora.
Até agora nós temos uma margem consistente de 80%. E o mesmo acontece aqui. Por exemplo, se nós formos a ver a real margem de lucro, há uma consistência perfeita também nos 50%. Ou seja, se nós formos ver aqui, há uma linha perfeita de 50%. E isto é o que nós queremos. O que nós queremos é exatamente isto. É linhas perfeitas. Porquê? Porque ao investir nestes negócios, o que nós queremos é consistência nos resultados. Obviamente que essa consistência paga-se. E a verdade é que estes negócios são bastante caros. Se nós formos ver aqui a valuation, formos ver aqui, por exemplo, os últimos 10 anos, para termos aqui uma noção, os últimos 10 anos de price to earnings, ou seja, de PE, manteve-se muito estável. Nós agora estamos numa média, aqui dá realmente para fazer uma média interessante da empresa, ou seja, se nós formos analisar aqui, temos uma média mais ou menos aqui nos 35, ok? Depois temos aqui no mais alto, temos aqui quase 2 pontos que atingiram os 50, um deles sim, o outro foi quase. E depois temos aqui esta parte mais nos 25, temos aqui um ponto que bateu, 2, 3, ou seja, isto é uma noção mais visual, não é que eu olho muito para este tipo de números de forma tão específica, mas realmente aqui vemos um padrão. E obviamente que agora estamos numa média, ou seja, se estamos numa média de price to earnings, nem é um bom ponto de entrada, nem é um mau ponto de entrada. Não é um ótimo, porque se estivéssemos mais baixo, se estivéssemos aqui a bater nos 25, seria algo bastante interessante, porque já tivemos aqui 2 pontos, aqui em 2022, depois também aqui em 2020, aqui também em 2016, foram pontos interessantes de entrada, mas que realmente será difícil de agora acontecer, pelo menos nos próximos anos. Eu espero que aconteça, porque também quero ter um ponto de entrada na empresa, mas realmente acredito que será difícil destas empresas voltarem a ser então de fácil compra. A mesma coisa acontece aqui com o fluxo de caixa, ou seja, a percentagem de fluxo de caixa, nós temos aqui uma parte, vamos mostrar aqui, ou seja, nós agora estamos basicamente na média também. Se vamos a ver aqui, há uma média ali à volta dos 3,25, é a média que tem estado nos últimos 10 anos. Obviamente que aqui temos pontos baixos, aqui à volta dos 2, e depois temos pontos muito altos, à volta dos 5 até. Ou seja, estamos um bocadinho, ligeiramente abaixo da média, mas aqui o que nós queremos é o mais alto possível. Ou seja, em price to earnings queremos o mais baixo possível, comprar o mais barato possível, e no free cash flow queremos o mais alto possível, ou seja, com um preço baixo, ter um grande fluxo de caixa, uma grande percentagem de fluxo de caixa. Por isso, neste momento, para mim, não representa um ponto de entrada. Olhando agora para a Mastercard, será basicamente a mesma coisa, são negócios incrivelmente semelhantes. Se formos a ver aqui, temos também uma consistência perfeita na faturação da empresa. Cresceu cerca de 15% comparativamente com o mesmo trimestre do ano anterior. Aqui também os cartões a serem emitidos de forma consistente, temos também o net income a subir de forma consistente, quase 16% comparativamente com o mesmo período do ano passado. Fluxo de caixa é um fluxo de caixa ótimo, é o que eu quero realmente ver numa empresa, mesmo tendo em conta a stock-based compensation é muito pequena, é exatamente a mesma coisa que a Visa. Olhando aqui, não afeta em nada o fluxo de caixa da empresa, e realmente, lá está, estes negócios são incríveis. E earnings per share, ou seja, lucro por ação, disparou completamente. Temos uma consistência aqui a partir de 2021, final de 2021 até agora, temos uma consistência espetacular em termos de lucro por ação. A mesma coisa nos dividendos, mesma coisa nos buybacks, ou seja, funciona exatamente a mesma coisa. Recompraram 11,6 bilhões de dólares e 2,6 bilhões foram pagos em dividendo só no terceiro trimestre de 2025, que foi o trimestre anunciado agora. Por isso, está perfeito. Recompram ações de forma muito consistente, ou seja, é como eu digo, eles são muito, muito, muito semelhantes. Agora, olhando especificamente para as margens, se nós formos a ver aqui, a margem da Mastercard está aqui também na casa dos 80%, exatamente como tínhamos Visa aqui, ou seja, Visa tínhamos também na casa dos 80%. Agora, em termos de profit margin, ou seja, em margem de lucro,
aqui já notamos uma pequenina diferença, que é Mastercard tem ali à volta dos 40. Tem aqui, pronto, alguns de 47, tem alguns de 50 mesmo, tem alguns de 49, mas a média, se formos a ver aqui, anda sempre à volta dos 40. Enquanto na Visa temos consistentemente uma margem de 50. E isto diferencia ligeiramente a empresa. Agora, obviamente, tendo em conta na mesma a avaliação da empresa, temos em termos de price to earnings, vamos colocar aqui nos últimos 10 anos, temos também uma média, ou seja, acontece exatamente a mesma coisa que acontecia. Temos aqui, vamos colocar aqui, uma média aqui nos 35, temos aqui uma média perfeita, que tivemos um ponto de 60, que é bastante alto, e depois também tivemos aqui um ponto à volta dos 25, ou seja, está ligeiramente abaixo do price to earnings em média, que seria mais ou menos aqui entre os 25 e os 60, seria basicamente mais ou menos assim aqui, entre os 43, não, um bocadinho mais abaixo, Mas, ou seja, precisávamos aqui de uma descida que fosse pelo menos aqui entre estas duas, entre o 35 e o 25, ou seja, ficar ali à volta dos 30 pelo menos. Seria talvez um ponto interessante para se poder pensar na compra da ação. Depois, em termos de fluxo de caixa, aqui também temos uma média, ou seja, temos aqui basicamente o que ele está neste momento, que até está, eu acho que está um bocadinho acima, não é dos piores pontos, sinceramente. Aqui já esteve melhor, o melhor ponto sempre foi 2016, que era mais ou menos assim aqui, mas já tivemos pontos incrivelmente baixos. Já tivemos ali à volta dos 1,7, ou seja, não é dos piores de tudo, mas também lá está. É exatamente como a Visa, não acho que seja um ponto de entrada neste momento, porque nenhuma delas está a um preço atrativo. Agora, continuando, vamos então para Booking. Na Booking, aqui já temos um negócio diferente, ou seja, basicamente o foco deste negócio é a parte das reservas, seja reservas de hotéis, de voos, de experiências, ou seja, aqui basicamente eles são uma ponte de ligação entre as unidades hoteleiras e também os voos, carros, experiências. Hoje dá para fazer tudo, dá para alugar carros, dá para contratar transferes, dá para lá está, agendar os voos. Ou seja, não é só uma plataforma para reservar hotéis. E realmente o que nós vemos aqui é uma empresa incrivelmente interessante, mesmo comparativamente com a sua concorrência. Temos aqui um PE de nem 20%, ou seja, 19%, e mesmo ajustando a Stock-Based Compensation com o Free Cash Flow, ou seja, as ações dadas aos seus colaboradores em comparação com o fluxo de caixa livre, estamos quase nos 5%. É muito alto, o que é bastante bom. Aqui temos uma subida considerável de 13% comparativamente com o mesmo trimestre do ano anterior. Gross Bookings, temos tanto do Merchant como Agency. Eu acho que eles estão a mover um bocadinho mais para o Merchant, porque é o que tem acontecido nas agências online, que lhes compensa um bocadinho mais. Mas aqui vemos uma subida e uma uniformização tanto do Agency como do Merchant. Ou seja, uma é basicamente a Booking recebe o dinheiro antes do check-in e então basicamente já ao pagar à unidade já tira a comissão deles, ou então é ao contrário, a pessoa chega lá, paga no hotel e depois o hotel é que dá o excedente da comissão, ou seja, dá a comissão à Booking. Por isso funciona das duas maneiras. Mas no final das contas o que importa é que o dinheiro é recebido de uma maneira ou de outra, pode demorar um bocadinho mais, há métodos que demoram um bocadinho mais, mas realmente não é considerável, ou seja, não faz grande diferença. Depois aqui temos o Room Nights Sold, que isto aqui é o que é o realmente importante. Nós queremos ver uma subida consistente deste número, porque basicamente eles... o grande foco, assim, basicamente, 80% da faturação da empresa é isto, é Room Night Sold, é reservas. E aqui se formos a ver toda esta parte aqui, tirando a publicidade, porque não é assim mega relevante, mas temos aqui Agency e Merchant, como tínhamos falado há pouco,
E basicamente 80% da faturação da empresa é isto. É reservas. Então nós queremos ver o máximo de subida possível deste número de noites vendidas, está à volta dos 8,8%. Temos também fluxo de caixa muito interessante, e o mais interessante desta empresa é que a Stock-Based Compensation também é bastante pequena, ou seja, não dilui o preço, neste caso, dos acionistas. E aqui vemos, obviamente, mas aqui é nítido o que é que aconteceu, ou seja, temos aqui uma subida considerável desde 2008, que foi após a crise, até chegarmos aqui à volta de 2018, mais ou menos. Depois tivemos uma queda de 2018 até 2020, obviamente, que foi o início da pandemia. E depois da pandemia foi uma desgraça, foi sempre a descer, obviamente, porque ninguém conseguia sair de casa, obviamente que não havia reservas. Mas depois, se formos a ver, logo em 2021 começou a subir muito rapidamente até hoje. Ou seja, temos um fluxo de caixa que aqui era inevitável. Se as pessoas não conseguem sair de casa, também não vão reservar hotéis. Então houve aqui uma subida bastante considerável. Agora, continuando aqui um bocadinho mais na análise da empresa, temos também earnings per share, ou seja, que é bastante interessante. Temos aqui, lá está, earnings per share segue muito o fluxo de caixa. E aqui temos uma descida também considerável em 2020 e temos também, obviamente, uma subida depois generalizada até 2025. Se formos a ver aqui, isto eu gosto de ver, ou seja, primeiro começou a pagar dividendo, o que também pode ser interessante para algum tipo de investidores e atrair um certo tipo de investidor específico. Depois também temos uma recompra massiva de ações, que é sempre algo importante de se ver. Agora, em termos de recompra de ações, temos aqui o gráfico que indica perfeitamente o que é que a empresa está a fazer. Valuation. Agora, olhando para a valuation da empresa, se nós formos a ver os últimos 10 anos... Epá, os últimos 10 anos é um bocado confuso este gráfico. Vamos ver se calhar os últimos 5... Não, os últimos 3? Os últimos 3. Também está um bocadinho na média. Se nós formos a ver aqui, temos exatamente o mesmo padrão. Temos uma média aqui à volta dos 30. Uma média consistente aqui à volta dos 30. Depois temos um topo aqui nos 40, que foi o que aconteceu até este ano, mais ou menos. E depois temos aqui uma descida ali à volta dos 18, 19, que aconteceu uma vez em 2023, nos últimos 3 anos. Ou seja, está basicamente na média, exatamente como tem acontecido nas outras. Depois temos aqui o fluxo de caixa, que realmente não está muito alto. Não me parece que seja o ponto mais atrativo para comprar esta ação, porque se vamos a ver aqui, temos também uma média. Estas empresas estão todas muito na média. Lá está, são excelentes negócios, não dá para comprar assim em qualquer período. Temos aqui um topo de 7,7, tivemos em 2023, em 2022 também, e o ponto mais baixo foi aqui à volta dos 4,5. Mas sinceramente não temos assim um grande ponto de entrada neste momento. Apesar da ação estar barata em termos de price to earnings, é importante também ter a noção. Assim, o price to earnings nunca se pode ver isoladamente. Ou seja, não é simplesmente chegar aqui e ver em price to earnings de 19. Ok, é bom, porque está abaixo do mercado, vamos imaginar. O que nós temos que ver é comparar o price to earnings com o crescimento da empresa. Uma empresa que está a crescer 13% de faturação, uma empresa que está a crescer quase 9% do room night sold, que está a crescer acima de tudo 4%, 4,5% no seu earnings per share. Fluxo de caixa está também a crescer. Aqui, se formos a ver, aqui teve uma ligeira descida, mas também faz parte. Ou seja, é importante também ir acompanhando e perceber se é uma tendência ou não. Agora, continuando, temos então Microsoft, que é obviamente uma empresa incrivelmente estável, tem números muito bons, sempre teve, desde que eu me lembro. Foi das primeiras ações que eu comprei há 12 anos atrás, mas aqui obviamente que desde aí houve uma mudança gigantesca na empresa. Temos aqui um PE de quase 30 para um fluxo de caixa real de quase 2%. Só que assim, esta empresa tem números blindados autenticamente, porque temos aqui
subida perfeita da faturação, subida perfeita dos subscritores do Office 365, que é uma das principais fontes de rendimento da empresa. Já neste caso, o que puxa mais são mesmo estas duas métricas, ou seja, 365 o Office, a subscrição que tem imensa coisa lá dentro. Temos aqui já 89 milhões de subscritores. E depois a cloud também é o que puxa mais. Se formos a ver aqui na faturação por segmento, temos Intelligence Cloud, Personal Computing. Vamos ver aqui. Personal Computing não é tão específico, por assim dizer. Então temos Cloud, que só a Cloud tem subido 7,49 year over year, ou seja, trimestre comparativamente com o mesmo trimestre do ano passado, aliás. E depois temos aqui a parte de produtividade, que tem crescido 43%, quase 44%. E realmente aqui vemos uma diferença bastante considerável. Agora, em cloud, obviamente temos uma diferença gigante em termos de backlog, ou seja, contratos que ainda não foram cumpridos, que simplesmente foram assinados e ainda vão ser entregues, ou seja, temos 51% de crescimento comparativamente com o mesmo período do ano passado, é assustador. E aqui também temos uma subida de 8% no Office 365. Aqui temos, assim, um fluxo de caixa que é assustador. Ou seja, estamos a subir cerca de 7,37 ao ano, mas é assim, se formos a ver aqui, começando desde aqui, em 1996 até aqui, é esta a trajetória. É assustador. É assustador o quanto nós temos uma explosão de fluxo de caixa. Só desde 2018 até agora, a explosão parecia um foguetão autêntico. Se tivermos em conta Stock-Based Compensation, está a aumentar um bocadinho, é verdade, isso dilui bastante o acionista. Este seria o fluxo de caixa real, mas mesmo assim o fluxo de caixa real são 65 bilhões de dólares, só no último trimestre. Ou seja, é uma máquina de fazer dinheiro. O lucro por ação é exatamente a mesma coisa, está a subir 16% year over year, ou seja, comparativamente com o mesmo trimestre do ano passado. Depois o dividendo continua a subir, e isto aqui é super consistente, 10% comparativamente com o mesmo período do ano passado. Continua a recomprar ações, está neste momento a pagar mais dividendo do que está a recomprar ações. Eu prefiro que recompre ações do que pague dividendo. Não vou atrás da empresa por ela pagar dividendo, mas obviamente que é sempre um bónus, mas eu prefiro recompra de ações porque acho que tem um impacto superior, pelo menos no que eu pretendo. Depois, o número de ações está constantemente a descer, e isso é realmente bom de vermos. Está a colocar pouco, mas muito gradualmente, e isso é sempre interessante. Em termos de margens, operating margin anda ali à volta dos 30%, 35%, agora tem aumentado bastante a gross margin. Andava sempre aqui na casa dos 30, agora já está na casa dos 40, basicamente sempre. 40, 45, o que é interessante. E da profit margin, estamos a falar ali à volta dos 30% que começou, e a partir de 2019 já estamos aí em números de 35, 36, ou seja, conseguiram aumentar de forma consistente entre 5 a 6% nos últimos anos de margem de lucro, o que é bastante interessante. Agora, olhando para o price to earnings, olhando para esta empresa, sinceramente, eu acho que ela também está um pouco na média. Porque se formos a ver aqui, nem que seja os últimos 10 anos, vamos ver aqui, os últimos 10, aqui temos exatamente a mesma tendência, ou seja, temos uma empresa que está basicamente aqui na média dos 35. Temos aqui pontos mais baixos, aqui na casa dos 24, mais ou menos. E depois temos, lá está, um período em que foi incrivelmente caro, ali de 2018, 2019, foi um período incrivelmente caro para a ação. Mas realmente temos aqui uma média também, não representa para mim um ponto de entrada. E a mesma coisa acontece com o fluxo de caixa. Aqui até não acho que seja tão bom. Aqui já não temos uma média como temos visto nas outras empresas. Aqui temos uma descida real do fluxo de caixa.
em percentagem, obviamente. Ou seja, estamos a falar de, no início estava ali à volta dos 5,5%, 6% e agora estamos a dar 3 vezes menos, ou seja, 2% de fluxo de caixa. E realmente o que nós queremos ver é exatamente o oposto. Queremos ver este gráfico a subir, até chegar, por exemplo, a um ponto alto aqui, enquanto o price to earnings queremos vê-lo a descer. E realmente aqui não me parece que seja realmente um ponto de entrada interessante para esta empresa. Agora, vamos ver então Google, que é uma empresa que eu gosto particularmente, acho que está a fazer coisas muito interessantes. Mesmo em termos de inteligência artificial, os modelos deles são muito bons. Eu tenho usado mesmo para pesquisa e para os meus estudos aqui de ações e tudo, e acho que tem realmente feito um excelente trabalho. Obviamente que aqui há sempre uma parte de search, ou seja, de pesquisa, que há muitos que acreditam que ela está bastante comprometida com o ChatGPT. Acho que são dois tipos de modelos diferentes de pesquisa, e acho que aqui é importante também termos em conta que eu acho que pode sofrer um pouquinho a sua pesquisa, mas neste momento a Google tem coisas excelentes da parte deles. Eu já vou também explicar um bocadinho mais sobre isso. Ou seja, se nós formos ver aqui, a faturação cresceu 13,5% comparativamente com o mesmo período do ano anterior, ou seja, neste trimestre, no Q3 no terceiro trimestre de 2025. E agora, se formos analisar aqui, obviamente que Search ainda faz muito parte da empresa, do crescimento da empresa. São 12% do crescimento da empresa. E aqui, obviamente, que temos também Cloud. A Cloud ainda é... Vamos colocar aqui só Cloud. Assim, a Cloud está a crescer 31% comparativamente com o mesmo período anterior. É tipo incrível o que eles estão a conseguir fazer. Aqui em subscrições está a crescer 16%, praticamente 17%. Google Network não é grande, não é muito relevante, e 13% o YouTube Ads. Ou seja, é realmente muito interessante. E aqui, esta é a parte que mais me interessa também neste momento na empresa, para além da search e das subscrições. Other Bets está incluído, por exemplo, a Waymo, que é a única empresa que neste momento está a conseguir fazer viagens autónomas, sem condutor e em escala. Nós temos aqui a parte da Waymo, que infelizmente ainda não foram publicados os dados do trimestre, mas aqui não é um erro, ou seja, aqui temos o Waymo, Tesla e Zoox, que é da Amazon. Aqui não é um erro. Não há simplesmente viagens, neste momento ainda não há dados, mas o que nós entendemos é que a Tesla não faz viagens sem um humano ao lado para caso aconteça alguma coisa. A Zoox está a começar a fazer autónomo, mas ainda está numa fase muito embrionária, faz muito poucas viagens. Ou seja, em escala autónoma, só a Waymo é que está a fazer. E eles estão a ir para várias cidades, ainda agora há pouco tempo anunciaram Londres também. Ou seja, estão a expandir-se de forma muito rápida, a fazer muitas viagens de forma rápida. Nós temos aqui 250 mil viagens autónomas, 100% autónomas, no primeiro trimestre de 2025. Aqui também, eu acho que aqui só diz o mesmo número porque ainda não há dados. Não há dados sobre o segundo trimestre de 2025 porque eles simplesmente não publicaram. Quando se sentirem confortáveis provavelmente vão publicar. Mas mesmo aqui vemos uma subida consistente. No segundo trimestre de 2024, 50 mil. Depois duplicou logo no trimestre a seguir. Depois duplicou outra vez no semestre a seguir. E depois passou para 250 mil, ou seja, temos aqui uma subida muito grande, muito rápida e sem grandes precalços, pelo que se tem visto. Search, que é uma das peças fundamentais da empresa, está a crescer à volta dos 15%, mas, por exemplo, Cloud está a crescer o dobro, mais do dobro, 33%, quase 34%. E então o que nós temos de margens é, não só está a aumentar imenso, como as margens também estão a aumentar. Em 2019 tinham prejuízos de 62%. E do nada começou a transitar para uma parte mais de lucro. A partir de o início de 2023 começou a dar lucro, começou em 2, depois 5, foi aumentando para 9, 11, 17 e neste momento está em 23,7 de operating margins, margens de operação, ou seja, vemos aqui um crescimento muito interessante. O Cloud Backlog também disparou completamente e aqui temos vários negócios diferentes. Aqui há 3 grandes players de cloud, que é a Google Cloud,
a Azure da Microsoft, como nós também vimos anteriormente, e ainda vamos ver a AWS da Amazon. São os 3 grandes players de cloud. A Oracle também já está, obviamente, a ter algum espaço de cloud, obviamente, teve uma subida gigantesca, mas estes 3 são muito mainstream já, e estão a crescer todas muito, muito, muito rápido. E aqui o backlog também já está a crescer quase 79%, quase 80% de subida de backlog. E realmente eu acho que a empresa está a fazer coisas muito interessantes. Uma explosão de fluxo de caixa neste último trimestre. Tinha no trimestre anterior 5 bilhões, porque fez muitos investimentos de CAPEX, e agora já está em 24 bilhões de dólares. Mesmo tendo em conta a Stock-Based Compensation, que é ligeiramente alta, mesmo assim estamos a falar de um fluxo de caixa ajustado de 18 bilhões. É muita coisa. É a empresa que mais gera net income. É fantástico o net income desta empresa. Estamos a falar de 35 bilhões de dólares. O lucro por ação está a crescer e cresceu 35% face ao mesmo trimestre do ano anterior. 35% é muita coisa. Muita coisa mesmo. Está consistentemente a recomprar ações. Só neste último trimestre foram 15 bilhões em recompra de ações, e aqui vemos perfeitamente uma descida. Está nos últimos 5 anos, tem comprado em média 2% de ações de volta, o que realmente é bastante bom. Em termos de margens de operação, está ali à volta dos 25-30%, profit margin, estamos ali à volta dos 30% também, ou seja, bastante considerável. Agora, em termos de valuation, eu acho que aqui será um pouquinho diferente. Temos agora uma subida consistente nos últimos tempos. Vamos colocar aqui... ok, agora sim. Nós aqui temos... Ele está muito... perto da média também. Se formos a ver aqui, analisando especificamente, temos um ponto muito baixo aqui assim, ou seja, ali à volta dos 18, mais ou menos. Temos uma média nos 30 também, que é mais ou menos onde ela está agora. Só que assim, mais uma vez digo, é importante termos em conta que isto é só uma média. Isto aqui é meramente visual. Eu estou-vos a mostrar isto meramente visual, para entenderem que realmente há aqui pontos que, se formos só considerar os números, está dentro da média, mas a empresa está a crescer super rápido. Ou seja, tendo mesmo um PE de 30, pode muitas das vezes compensar. Por exemplo, o fluxo de caixa está num ponto um bocado baixo, ou seja, está no mínimo, e isto também não é algo que seja totalmente interessante. Só que é assim, se formos olhar para a empresa, um crescimento de faturação que ainda consegue continuar a subir, mesmo depois destes anos todos, à volta de 16% de faturação, com cloud a subir 39%, ou 33%, aliás, peço desculpa. Ou seja, nós temos aqui muito potencial nesta empresa, mesmo muito, muito, muito potencial, e eu acho que estes números são números bastante interessantes. Okay? São números bastante interessantes. Aqui, na valuation, não é usada a mesma métrica de PE que aqui. Por exemplo, aqui nós temos um PE de 27, mais ou menos, 27,58. Porquê? Porque é o PE trailing 12 months, ou seja, não é o que eu estou a ver aqui de 26. Ou seja, é o deste momento. O 26 é algo que eu me foco mais neste momento, porque acho que é mais interessante do ponto de vista da análise da empresa. Não faz sentido ver o de 2026, não faz sentido para mim, não faz tanto sentido ver dos últimos 12 meses, faz mais sentido para mim ver este intermédio, o de 26. Agora, lá está, se formos a ver aqui, eu acho que em termos de valuation não é uma empresa cara para a quantidade de crescimento que está a ter, mas realmente em termos de fluxo de caixa diminuiu bastante a percentagem de fluxo de caixa. E agora, por último, neste dia temos Meta, que é uma empresa que tem dado cartas, é uma empresa
que tem falado muito de inteligência artificial, mas sinceramente não tem feito grande coisa. A verdade é essa. Ou seja, obviamente que estava a ser irónico quando disse que a empresa está a dar cartas. Acho que a empresa precisa de melhorar bastante alguns aspectos e adaptar-se um bocadinho ao ecossistema atual de inteligência artificial. Apesar de ter um PE interessante para uma empresa destas, 21, tem também 1,66 de fluxo de caixa real. Obviamente que aqui temos uma subida bastante consistente da faturação e teve a maior faturação de sempre, subiu 21% comparativamente com o mesmo período do ano passado. Aqui temos o número de utilizadores ainda a continuar a subir, 3,54 bilhões de utilizadores ativos. Temos também o fluxo de caixa está a descer e aqui é notório porque é que ela está a descer e muitas destas empresas estão a descer algum pedaço do seu fluxo de caixa porque estão a gastá-lo depois aqui em CAPEX, cá em baixo. Se nós formos a ver o CAPEX, ou seja, que é as despesas da empresa, nomeadamente a inteligência artificial e tudo isso, disparou completamente. Só de CAPEX são 62 bilhões, no último trimestre foram 52, ou seja, estamos a falar de uma subida de 10 bilhões só num trimestre. E isso obviamente que afeta o fluxo de caixa, porque se não houver tanto CAPEX, vai haver mais fluxo de caixa. E então aqui nós vemos que eles têm aumentado o fluxo de caixa, têm diminuído aliás o fluxo de caixa porque têm aumentado o seu CAPEX. Mesmo ajustado com Stock-Based Compensation, que é um bocado considerável comparativamente com as outras empresas que temos visto anteriormente, eles têm mais Stock-Based Compensation em relação ao fluxo de caixa da empresa, ou seja, diluindo o fluxo de caixa torna-se quase, não é metade, mas é quase metade, isso realmente dilui bastante o acionista. Acho que eles precisam de começar a comprar um bocadinho mais, se bem que eles até por acaso têm comprado bastante ações de volta, 30 bilhões, o que podem não estar a dar em fluxo de caixa, dão em recompra de ações, têm vindo a descer até consideravelmente o seu número de ações, cerca de 1 a 2%, 2% mais ou menos nos últimos 5 anos, em média, por ano. E agora, em termos de valuation, aqui eu acho que estamos um bocadinho também num ponto mais baixo, é verdade, porque já tivemos aqui PEs à volta dos 60 e tal, 80 e tal, 60 e tal, mas aqui já vemos uma parte aqui, neste momento ela está aqui numa média, também dos últimos 6, 5, 6, 7, 8 anos mais ou menos. Tem estado assim numa média, por isso nós até fomos ver os últimos 5, que parece-me ser um bocado mais fidedigno, porque aqueles 10 anos ali atrás estão muito puxados comparativamente com o resto da empresa. Agora, se formos a ver aqui, neste momento ela está assim aqui, ou seja, está ali nos 27, 28, tivemos períodos de 38 mais ou menos, e o ponto mais baixo foi em 2022, acho que foi no escândalo do Cambridge Analytica, provavelmente, que foi um excelente ponto de entrada e que me fez ganhar bastante dinheiro com esta ação. Mas neste momento vemos que ela está... Eu esperaria talvez um pouquinho mais. Não é que eu não a comprasse a este montante, porque acho que a empresa tem uma história boa, acima de tudo. Tem uma narrativa interessante. Mas lá está, eu precisava de ver um bocadinho mais de provas de que a empresa conseguiria fazer algo mais interessante de inteligência artificial. Eles lançaram o Super Labs, contrataram uma data de talentos, os melhores talentos do mundo em termos de inteligência artificial, e até agora não se viu absolutamente nada. Não há notícias de nada, não há avanços de nada, e isso realmente faz-me pensar um bocadinho qual é que será o futuro neste momento da empresa. Até pode ser um futuro bastante bom, obviamente, mas eu preciso de mais algumas provas para tentar perceber se vale a pena ou não. Agora, olhando especificamente para o dia de quinta-feira. Quinta-feira foi um dia também em que houve duas grandes empresas a libertar os seus resultados. Apple é uma empresa que eu gosto bastante como utilizador, ou seja, tenho praticamente tudo Apple, mas em termos de ação não é uma ação que me atraia particularmente. E porquê? Primeiro,
era uma ação que depende a 100% quase, ou seja, a 100% não, é uma ironia, mas 50% da faturação da empresa é iPhone. Isso, obviamente, que deixa sempre um bocadinho preocupado. Um, Apesar de continuar a crescer 4%, comparativamente com o mesmo período do ano passado, a faturação total da empresa, por exemplo, só o iPhone, são 210 bilhões de dólares, só o iPhone. Quando a faturação total são 400, mais ou menos 400, ou seja, 400 e pouco mais. Ou seja, metade é iPhone. Agora, a única parte que me entusiasmaria na empresa é a parte de serviços, que é uma parte que está a crescer imenso. Se nós formos a ver aqui, a percentagem de crescimento do service é 13,5%. Ou seja, é a única parte que está a crescer consideravelmente. Mas preocupa-me o facto de eu sentir que a empresa está ligeiramente estagnada. Ela agora teve uma grande subida porque o lançamento do iPhone 17 foi bastante bom. Houve bastante recepção por parte das pessoas, mas a empresa teve muito estagnada durante um longo período de tempo. Ou seja, se nós formos a ver aqui, a empresa esteve estagnada nesta parte, aqui assim, durante imenso tempo. E uma empresa desta dimensão nem sequer estava a passar a inflação. Não havia um aumento da faturação sequer igual ao aumento da inflação. E isso mostrava uma empresa completamente estagnada, que não tinha por onde sair. E a verdade é que a empresa tem lançado vários produtos que não têm tido sucesso, para além do iPhone, obviamente. Mas tem lançado produtos que não tiveram sucesso. Os Vision Pro não tiveram sucesso, foi algo que se foi falado na altura, mas não teve sucesso nenhum. E outros produtos, eles tiveram outros produtos nos últimos anos que não tiveram grande sucesso. A estagnação do fluxo de caixa é uma coisa que também me preocupa um pouco. Se vamos a ver aqui, nos últimos 10 anos temos uma estagnação completa do fluxo de caixa. Ou seja, anda sempre aqui à volta dos 100 bilhões e não passa disto. Agora até desceu um pouquinho mais. Todas elas estão a descer um bocado o seu fluxo de caixa também por causa do CAPEX, mas mesmo o Stock-Based Compensation aqui nem é muito preocupante. Mas acho que eles podem recomprar cada vez mais ações. Eles têm dinheiro em caixa suficiente, ou seja, tem, por exemplo, aqui, o que me aparece aqui é que tem zero dívida neste trimestre, zero. É o que me aparece aqui. Não sei se isto por acaso está correto, porque eles tinham 82 bilhões em dívida, não sei se este dado está 100% atualizado, tenho que verificar melhor, mas mesmo assim, eu acho que eles poderiam recomprar mais ações. É claro que assim, eles já estão a recomprar 90 bilhões, eu não estou a dizer que é pouco, só estou a dizer que se eles não estão a conseguir crescer com o lançamento dos seus produtos ou com novos produtos, porque eles estão sempre a vender ao mesmo cliente. Eles têm essa capacidade, isso é fantástico. Ou seja, a mesma pessoa pode comprar um iPad, um MacBook, um Apple Watch, um iPhone, ou seja, eles conseguem vender várias coisas à mesma pessoa, aproveitando um dos principais motos da empresa, que é o ecossistema. Ou seja, ter tudo dentro do mesmo ecossistema. E foi isso que me prendeu, por exemplo, a mim. Ou seja, eu comecei por acaso minto, eu comecei pelo Mac, depois é que fui para o iPhone, depois fui para o Apple Watch, depois fui para a Apple TV. Não, tinha Apple TV antes do Apple Watch, ou seja, isso prende um bocado no ecossistema. E isso é o principal mote da empresa. Agora, em termos de valuation, não, aliás, vamos ver primeiro o earnings per share, ou seja, o lucro por ação subiu 22,7% comparativamente com o mesmo período do ano passado, o que é realmente considerável. Aqui é interessante. Mas, comparativamente em termos de valuation, se formos a ver os últimos 10 anos, a empresa não está propriamente muito barata. Se formos a ver aqui, ela está até num dos períodos mais caros. Ela tem aqui um 35% e o mais caro foi aqui à volta dos 40%. Ou seja, ela não está muito barata. E realmente, para esta taxa de crescimento, eu acho que não faz sentido. O custo de oportunidade não faz sentido. Está no mínimo de free cash flow em percentagem dos últimos 10 anos. Não está a ter o crescimento que se procura na casa dos 10, 15 ou até 20%. Por isso, sinceramente, não é um investimento que me atraia, não é um investimento que esteja no meu portfólio, nem na minha watchlist para já, mas quem sabe no futuro pode entrar. Mas para já, estas métricas para mim não fazem muito sentido.
Agora, olhando para a última empresa que anunciou os resultados, a última grande empresa que anunciou resultados, que foi a Amazon, que é uma empresa que eu gosto particularmente, é uma empresa que é preciso conhecer o modelo de negócio e conhecer a empresa para entender os números dela. Porquê é que eu digo isto? Porque 32% de PE para um fluxo de caixa negativo não faz sentido. Ou seja, porque é que eu haveria de investir numa empresa que tem um fluxo de caixa negativo comparativamente com o seu fluxo de caixa? Ou seja, basicamente o que é que nós temos aqui? Temos uma subida de quase 12% na faturação e obviamente que aqui temos a parte do e-commerce. A parte do e-commerce representa 70% da faturação da empresa, só que o único problema é que o e-commerce tem margens muito baixas. Então a verdadeira mina de ouro está nesta parte, chamada AWS. Porque a AWS representa só 15% das receitas, mas 60% do lucro operacional. Ou seja, aqui é que está uma mina de ouro. A AWS tem crescido, ou pelo menos cresceu comparativamente com o mesmo período do ano passado, 18%, ou seja, está a crescer bastante. Não está a crescer ao mesmo ritmo da Google, que está a crescer 30 e tal por cento, mas também a AWS tem mais tempo de existência do que a Google Cloud. Mas realmente aqui, mesmo a AWS Customers Commitments, ou seja, os compromissos que eles têm com clientes mesmo, está a subir cerca de 22% comparativamente com o mesmo período do ano passado. As margens operacionais estão na casa dos 30%, neste momento está a 34%, quase 35%, que é uma margem bastante interessante, muito ao nível de uma Google como tínhamos visto anteriormente. Depois aqui, obviamente, temos um fluxo de caixa que não faz sentido à partida, por isso é que eu digo que para olhar para a Amazon é preciso entender a Amazon, e neste caso o que nós temos é um fluxo de caixa bastante inconstante. Mesmo tendo em conta, eles têm neste momento até mais stock-based compensation do que free cash flow. E isso à partida seria algo que não faria de todo sentido para mim investir. Só que é importante entender as nuances da empresa. Ela esteve durante muito tempo como uma empresa não lucrativa. Porquê? Porque reinvestia tudo, até que começou a ter explosões de fluxo de caixa. Ou seja, começou a ter um grande lucro do nada porque o investimento foi tudo feito no passado. Agora, a grande questão aqui é porque é que agora o fluxo de caixa está tão baixo? Por causa, obviamente, do CAPEX. O CAPEX é assustador. O CAPEX, neste momento, já representa 120 bilhões num trimestre. 120 bilhões. E obviamente que se este CAPEX não estivesse aqui, teríamos mais 120 bilhões de fluxo de caixa aqui. Então o fluxo de caixa dispararia, nem aparece aqui sequer. Ou seja, dispararia completamente para números muito maiores. Dispararia. Nem aparece aqui na escala. Mas obviamente que, mais uma vez, eles estão a fazer grandes investimentos agora para depois ter mais tarde fluxo de caixa em explosão. E uma das coisas que eu estou mais entusiasmado com esta empresa é com a transição robótica que eles estão a fazer. Eles neste momento são a empresa com maior potencial robótico do mundo, na minha opinião. Muito mais do que uma Tesla, muito mais do que... a Tesla é que se fala mais. Eu acredito que a Amazon tem muito mais potencial de robótica do que a Tesla. Porquê? Porque neste momento eles têm imensos colaboradores. Vamos ver aqui em baixo, até eles têm 1,5 milhão de colaboradores. Cerca de 600 a 700 mil podem ser substituídos por robôs. Ou seja, imaginem as margens operacionais que podem ser. Obviamente que ninguém gosta de ver as coisas desta maneira, mas eu tenho que ver disto como um investidor. E um investidor olha para o payroll vai ficar muito mais baixo, ou seja, a parte salarial vai ficar muito mais baixa. Com isso as margens vão aumentar muito. Eles disseram que até aumentava, acho que era 30 cêntimos de lucro por unidade. Imaginem a escala de encomendas que é 30 cêntimos por cada uma das unidades. E eles tentam não falar muito disso. Se formos a ver, eles não estão a dar muita ênfase à transição robótica que eles estão a fazer, tanto que estão a fazer muitos layoffs, porque já conseguem aos poucos ir otimizando com robôs. Eles não estão a falar muito sobre isso, mas já apareceram algumas notícias aqui e ali que nota-se uma transição no modelo de negócio. E
E lá está, eu acho que a empresa está numa trajetória bastante interessante. Mais uma vez digo, é importante entender os números da empresa, para se conseguir entender o modelo de negócio dela e entender se faz sentido ou não investir nela. Agora, se formos olhar para os últimos... tenho que pôr menos. Se formos olhar para os últimos 3 anos, mais ou menos, temos aqui algumas oscilações no preço. Neste momento ela está... Nem consigo fazer uma média disto, porque é tão... Pronto, nos últimos 2 anos, que era um bocado mais fácil para termos uma noção mais visual. Nos últimos 2 anos, até está num dos pontos mais baixos de PE. O único ponto mais baixo foi aqui na casa dos 28, 29, no início de 2025. Ou seja, até nem acho que esteja num ponto muito caro, sinceramente, de entrada. E o fluxo de caixa lá está mais baixo pela explicação que eu dei anteriormente. O CAPEX está a diminuir bastante. E nós conseguimos ver aqui quando é que houve explosão de fluxo de caixa. Ou seja, há explosões mesmo do nada. E é isso que nós vamos pretender ver, porque se aguentarmos a ação, ela vai explodir completamente quando houver libertação de fluxo de caixa e não tanto investimento, e a ação vai disparar. E nós vamos ganhar muito dinheiro com isso. A mesma coisa acontece ao contrário. Quando há anúncios de CAPEX, vemos estas descidas consideráveis. Mas o mais interessante que eu gosto na empresa é que é uma empresa com um grande horizonte temporal. Tem uma visão muito longa do mercado. Isso partilho da mesma filosofia, acho que é um excelente modelo de negócio, acho que a maneira como se deve gerir uma empresa é olhando sempre para o futuro, muito mais do que para o presente, e a empresa tem feito isso. E basicamente são estas as empresas que anunciaram os resultados, são as principais empresas que estivemos a ver. Na próxima semana vamos ter mais resultados, eu também vou falar sobre eles. O episódio está um bocadinho atrasado, eu sei, eu expliquei no Instagram porquê, mas na próxima semana e no próximo episódio vamos ter também empresas interessantes. Há aqui várias empresas que eu vou querer falar. Palantir não é uma empresa que eu invista, mas acho que é interessante falar sobre ela porque houve aqui algumas nuances. Spotify, Shopify, AMD... temos aqui algumas empresas interessantes, não tão interessantes como no episódio anterior, mas temos aqui algumas coisas interessantes para falar. Ok? Espero que tenham gostado deste episódio. Vemo-nos então na próxima semana. Um grande abraço e bons investimentos.